Dando continuidade à nossa aula de introdução, a gente vai aqui iniciar a apresentação dos principais comandos do AutoCAD 2020. Bom, se você está utilizando um AutoCAD em português, todos os comandos que você vai utilizar vão ter que ser em português. Já se você estiver utilizando o AutoCAD em inglês, você vai ter que utilizar os comandos em inglês. Caso você esteja com o seu AutoCAD em português e queira utilizar os seus comandos em inglês, você vem em underline e já digita o comando em inglês, por exemplo, move, ou qualquer outro comando em inglês, mesmo o seu AutoCAD estando em português. Caso você não queira fazer isso, você digita o comando em português, como por exemplo, mover, que é o mesmo comando, só que em português. Eu vou apresentar aqui essa parte de desenhar, modificar, anotação, camadas e blocos. A gente tem aqui que nessa aba de desenhar é justamente o que você pode desenhar, né? O que você pode desenhar, e essa parte de modificar é para você modificar o que está sendo desenhado. Por exemplo, eu venho aqui na criação de linhas, eu posso aqui criar várias linhas. Criei aqui várias linhas e todas elas são linhas independentes. Já se eu venho na criação de polilinhas, vocês veem que é como se fosse a mesma coisa, porém não são linhas independentes, são linhas unidas. Vamos ver aqui para vocês verem que todas as linhas estão unidas, né? Não estão independentes como essas linhas. Agora eu venho aqui no comando de círculo. Se eu apertar nessa setazinha que a gente tem aqui, a gente tem diversos tipos de círculo. Por exemplo, a criação de círculo através do raio, círculo de diâmetro, 2 pontos, 3 pontos e assim por diante. Eu venho aqui na criação do círculo, eu clico em qualquer local. Vocês veem que a gente pode selecionar um diâmetro, tanto apertando a tecla D, como também selecionando aqui diâmetro. Eu venho aqui em D e boto o diâmetro de 10, por exemplo. Pronto. Ele acabou de criar um círculo com diâmetro de 10. Eu posso vir aqui na parte de cotas, a criação de cotas, uma cota linear, para confirmar que realmente o diâmetro ficou como 10, o diâmetro de 10, né? E nessa parte de eh, a gente tem essa parte aqui de arco. A gente pode criar arcos de 3 pontos, por exemplo. Eu venho aqui na criação de um arco de 3 pontos. Vocês veem aqui que a gente tem que fazer 3 pontos. E a gente tem aqui de início, centro e fim. A gente tem aqui o início, centro e fim. E assim por diante. Tem diversos tipos de arco que a gente pode estar criando aqui. Início, centro e ângulo. E assim por diante. E nessa parte aqui de retângulo, a gente pode também criar um retângulo. Eu venho aqui na criação de retângulo. Vocês veem aqui que a gente pode criar um retângulo também determinando as dimensões do nosso retângulo. Por exemplo, acabei de clicar aqui em um determinado ponto e eu posso digitar aqui as dimensões, como por exemplo 10 e 10. Pronto. Acabei de criar um retângulo que na verdade é um quadrado, né? Ele é 10 por 10. Vocês veem aqui, ele é realmente 10. Aqui eu estou digitando as cotas aqui, cotas lineares, na parte de anotações. E também 10 aqui nesse outro sentido. E a gente tem aqui essa parte aqui de elipse. A gente tem a parte de elipse, em que a gente pode criar uma elipse. Vocês veem aqui, a gente pode também digitar um elipse pelo eixo e fim e um arco elíptico. Também a gente pode fazer um arco elíptico e assim por diante. Essa aba de elipse já não é tão utilizada na criação de projetos. E a gente tem aqui essa parte de rachura. Essa parte de rachura, a gente pode criar uma rachura normal ou uma rachura também por gradiente. Se a gente selecionar essa parte aqui, a gente pode também criar um gradiente. E aqui nessa parte de rachura, a gente pode aqui selecionar pontos, ou seja, eu posso selecionar um determinado local e criar uma rachura, ou novamente na parte de rachura, aqui a gente tem um ambiente fechado também, eu posso selecionar, vou selecionar, por exemplo,
essa elipse toda e fechar a criação da minha rachura. Vocês veem que na parte de rachura, se o ambiente não tiver fechado, não vai dar certo a gente criar rachura. O ambiente tem que estar totalmente fechado para que a gente possa criar. E nessa parte aqui de padrão, a gente pode selecionar o tipo de rachura que a gente vai criar. E vamos supor aqui, selecionar pontos. Eu venho aqui e já criei a minha rachura. E eu posso também colocar uma escala, como por exemplo de 0,02. Vocês veem que ficou bem inferior à minha escala, né? E pronto, nessa parte de desenhar, eu venho destacar aqui uma coisa bem interessante, que essa parte de spline também, que é muito bom. Se você quiser criar umas formas já diferentes, como por exemplo, a criação de uma piscina com um modelo mais sofisticado, a gente tem algumas curvas, né, diversas curvas, a gente pode a gente pode utilizar esse comando de spline, né? Ajustar spline. Por exemplo, acabei de criar uma piscina aqui com um formato bem interessante e eu posso vir aqui com o comando offset, por exemplo, e dar um offset aqui de 0,15 e fazer, por exemplo, o beiral aqui de toda a nossa piscina, né? É um comando bem interessante também que não está nessa aba de comandos mais utilizado. Agora eu venho aqui criar uma rachura e criar uma rachura dentro dessa spline. Então aqui a gente pode também ver alguns comandos que não são tão utilizados, como por exemplo um anel, nuvem de revisão de retangular e assim por diante, cobertura e assim por diante. E nessa aba de modificar, a gente tem a parte de mover, em que a gente pode mover, por exemplo, uma linha, mover qualquer objeto em geral. Por exemplo, selecionando aqui da esquerda para a direita, eu venho aqui, aperto o Enter para confirmar e posso mover o objeto. A gente tem também a parte de rotacionar, em que eu posso selecionar novamente, Enter para confirmar e eu posso rotacionar. Posso também digitar o ângulo de rotação, por exemplo, 90 graus, 180 graus. Eu venho aqui em rotacionar novamente e vou dar uma rotação, por exemplo, de 180 graus. E assim por diante. Aqui a gente tem a parte de aparar e estender. O que seria isso? Eu posso aqui vir em aparar. Eu vou aqui aparar e vou apertar Enter. Agora eu vou selecionar uma linha e outra linha, apertar Enter para confirmar e eu aparo essa parte. É justamente um pequeno corte que ele faz somente numa determinada faixa da nossa linha, né? E aqui a gente pode também estender a nossa linha, ou seja, eu posso selecionar esse ponto, apertar Enter para confirmar e estender essa linha. Então, esses comandos também são bem úteis, essa parte de estender e aparar, que no inglês a gente pode também utilizar como extend, que é o comando estender, e o comando trim, que é o mesmo comando de aparar, só que em inglês, né? Enter para confirmar e eu posso selecionar essa linha. Pronto, acabei de aparar a nossa linha. E o nosso comando de apagar, eu venho aqui, se eu selecionar da esquerda para a direita, vocês veem que ele vai selecionar somente os objetos que estão por completo nessa aba aqui de seleção. Já se for da direita para a esquerda, o que aparecer ele já seleciona, né? Então, eu venho aqui da esquerda para a direita e seleciono todo o meu objeto e já posso apagar. Outros comandos bem importantes, como por exemplo o comando de copiar, eu venho aqui, posso selecionar tudo isso, apertar Enter para confirmar e copiar. No inglês ele é utilizado como copy. Vocês veem aqui que eu coloquei o underline na frente para indicar que o comando está em inglês. E a gente tem também o comando de concord, que é o comando de fillet. No inglês ele é chamado de fillet. Então, se eu tenho, por exemplo, uma linha nesse sentido e uma linha aqui nesse sentido, vou criar aqui duas linhas. E se eu vier com o comando de fillet,
Eu selecionando essas duas linhas, vocês veem que ele vai juntar como se fosse realmente uma espécie de juntar as duas linhas, que é justamente esse comando de Concord. E também a gente tem aqui o comando de chanfro. O chanfro também é muito utilizado em calçadas, para que a gente possa fazer acabamentos de calçada. Por exemplo, eu seleciono essas duas linhas e eu já posso fazer o meu chanfro aqui. Vocês veem que já fez o nosso chanfro, e assim por diante. E como eu já havia explicado anteriormente, a gente tem o comando de explodir. A gente pode, por exemplo, explodir essa spline aqui que a gente acabou de criar. A gente pode explodir. Ou também a gente pode explodir, vamos supor, por exemplo, um bloco. Eu não falei ainda o que seria um bloco, mas um bloco é um conjunto de linhas, um conjunto de objetos que se juntaram e formaram somente um objeto. Como, por exemplo, eu venho aqui no comando bloco, eu posso selecionar os objetos, vou selecionar todos esses objetos, apertar Enter para confirmar, vou selecionar um determinado ponto de intersecção e criar aqui, por exemplo, bloco 01. Pronto. Isso aqui é um bloco agora, ele virou um objeto único. Vocês veem aqui que eu clicando em qualquer parte, ele já seleciona tudo. E com o comando explodir, eu posso selecionar o objeto aqui e explodir. Pronto. Ele já virou objeto separado, simplesmente explodindo esse objeto. A gente também tem o comando de esticar, escala, matriz retangular e também de deslocamento. Desses comandos, o mais interessante que a gente tem é o comando de escala, que é justamente se eu selecionar todos esses objetos, apertar Enter para confirmar, eu posso dar, por exemplo, uma escala de 10, ou seja, ele vai ficar 10 vezes maior. Novamente aqui em escala, seleciono tudo, dou um Enter para confirmar, coloco um ponto de intersecção e coloco a escala de 10, por exemplo. Vocês veem que ele ficou 10 vezes maior. E é isso, essa parte de modificar, a gente tem diversos outros comandos. Eu não vou mostrar os outros para não ficar tão extenso. Vou mostrar os principais comandos para a aula não ficar tão extensa. E no decorrer do nosso curso, vocês vão ver outros comandos, né? Aqui a gente tem essa parte de texto, essa aba de texto. Eu vou aqui clicar aqui na criação de um texto, coloco em qualquer local e já crio aqui, por exemplo, curso AutoCAD 2020. Criei o nosso texto, ele ficou bem pequeno. Eu vou selecionar aqui, vocês veem que a gente pode aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou aumentar para 10. Vocês veem como ele vai ficar bem maior. Aumentei para 10. E se eu selecionar novamente, eu posso vir aqui e colocar somente em uma linha, né? É, somente uma linha, ou então, se eu diminuir a largura, vocês veem que ele baixa aqui a nossa linha. E aqui a gente tem o comando de cotas, que eu já exemplifiquei aqui. Eu venho aqui nas nossas cotas lineares e posso criar uma cota, ou também eu posso colocar uma cota alinhada, ou seja, ele vai criar uma cota de acordo com o meu alinhamento. Ó. Vocês veem a diferença aqui? Ele vai criar uma cota com o meu alinhamento. É diferente se eu criar uma cota linear, vocês veem que uma cota linear ele vai colocar ou paralelo ou perpendicular aqui ao nosso plano X e Y, né? E nessa parte de cotas, o que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e mudar o estilo de cota. Por exemplo, eu vou colocar um estilo aqui maior, vou colocar esse daqui numa escala 1:1000, por exemplo, e agora eu vou criar outra cota. Por exemplo, uma cota linear. Vocês vão ver que vai aumentar aqui o tamanho da minha fonte. Isso já é porque eu tenho um template configurado que ele já vai vir aqui com esses tamanhos de fontes alternadas, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma fonte bem inferior. A gente pode aqui, por exemplo, clicar nesse ponto e já alterar aqui nessa parte de gerenciador de estilo de cota. Eu venho alterando o meu estilo de cota.
Nessa cota de escala 1:1000, eu posso vir em modificar. Eu posso modificar o estilo de cota, como por exemplo, os símbolos. A gente tem aqui os símbolos, que é um símbolo inclinada. A gente tem, por exemplo, a gente pode selecionar qualquer símbolo que a gente que a gente quiser para a nossa seta. E também a gente pode colocar um bloco, por exemplo, seta do usuário. Eu posso utilizar um bloco para identificar a nossa seta. Aqui a gente tem os estilos da linha, da linha da nossa cota. Vocês veem aqui que está numa cor de camada azul, e assim por diante. Ou seja, vocês veem aqui que realmente a cor da nossa cota, da nossa linha, ela é azul, né? Novamente, eu venho aqui em modificar, e nessa aba de modificar, por exemplo, a gente pode modificar o estilo do texto, né? A gente tem diversos estilos de texto aqui. Eu posso até posteriormente criar uma aula mostrando como é que a gente pode criar uma cota bem diferente mesmo, fazendo a criação aqui da nossa seta. Esse daqui é a nossa seta, essa parte final e a parte inicial aqui da nossa cota. Eu venho aqui novamente aqui nessa parte de modificar. Por exemplo, aqui em setas, eu posso colocar nenhuma seta, por exemplo. Vou colocar aqui nenhuma e vou dar um Enter para confirmar. Vocês veem que ele retirou a nossa seta aqui, a nossa seta diagonal. Vou vir aqui novamente nessa parte de cota, modificar. Eu vou tirar aqui a minha segunda seta, vou colocar nenhuma. Vou tirar todas as setas aqui e vou fechar. Vocês veem aqui que realmente ficou bem diferente. Não ficou tão bacana como estava antes. Por isso que eu vou até dar aqui um Ctrl Z. Pronto. Ele já apareceu novamente a nossa seta. E assim por diante. Essa é a parte das nossas cotas. A gente pode fazer a criação de cotas para que o nosso projeto fique mais completo, né? Nosso projeto fique mais especificado. E a nossa linha de chamada. Essa parte de linha de chamada é justamente uma linha para que a gente possa mostrar um detalhe. Por exemplo, se aqui for uma calha, eu vou colocar aqui, calha de 100 milímetros. E é para isso que serve a nossa linha de chamada, para a gente chamar realmente um determinado detalhe. Nessa parte aqui, a gente também pode modificar a nossa linha de chamada. Eu venho aqui em estilo de linha de chamada e posso criar ou modificar um determinado estilo de chamada, de linha de chamada aqui, nessa aba de modificar. Do mesmo jeito como as cotas e do mesmo jeito como os nossos textos. O estilo de texto eu também posso modificá-lo. Eu posso modificar o tipo de fonte, o estilo de fonte normal, negrito e assim por diante. Eu não vou expandir tanto nessa aula aqui, porque senão ela vai ficar bem longa, mas eu posso criar, caso vocês queiram, eu posso criar outras aulas explicando como é que eu posso criar o nosso estilo de texto, como é que eu posso criar outras cotas, como é que eu posso criar outros tipos de linha de chamada e assim por diante. E a gente tem esse comando de criação de tabelas. A gente pode criar uma determinada tabela, a gente pode especificar aqui o número de linhas, o número de, a largura da coluna. A gente tem aqui duas colunas e a largura da nossa coluna, por exemplo, 20. Vou colocar aqui uma largura de 20. Linhas de dados, vou colocar aqui, por exemplo, 10. Altura da linha, a gente tem aqui que 2. E assim por diante, a gente pode criar e colocar aqui, por exemplo, tabela de esquadrias. Não ficou tão interessante, mas é mais ou menos nessa faixa. E aqui a gente pode expandir a nossa tabela, né? Expandir tanto para cima como para baixo aqui. A gente pode criar essa tabela. Ou também a gente pode criar uma tabela manualmente, né? Eu gosto também de criar tabelas, por exemplo, com o comando linha e fazendo vários offsets de 20 centímetros. A gente tem aqui
que pode fazer uma linha, colocar aqui de 10 e 10 o espaçamento e ir criando a nossa tabela. Essas são as formas que a gente pode criar tabelas para que a gente possa colocar as nossas esquadrias, né? As especificações de esquadrias, as especificações de áreas e assim por diante. E essa parte de anotação é isso. Essa parte aqui de camadas, a gente tem que o que são as camadas? As camadas são o que divide as linhas, ou seja, é para deixar justamente o nosso projeto organizado. A gente pode, por exemplo, criar uma camada para paredes, criar uma camada para esquadrias, criar uma camada para texto, vários tipos de texto, por exemplo, texto dos cortes, texto do projeto da planta baixa e assim por diante. A gente pode aqui, vocês veem aqui que tem diversos estilos aqui de camadas, ou do inglês também a gente pode chamar de layers. No inglês a gente chama de layers. E a gente pode organizar o nosso projeto utilizando camadas diferentes. Por exemplo, nas nossas paredes, a gente pode, por exemplo, utilizar uma camada somente para o muro, utilizar uma camada somente para a parede. Aqui, por exemplo, vou criar aqui as linhas da nossa parede com esse layer de paredes, né? E assim por diante. E aqui em propriedades de camada, eu vou selecionar aqui, eu posso criar uma nova camada. Eu venho aqui criar uma nova camada, como por exemplo, texto arquitetônico. E colocar aqui uma determinada cor para esse texto, como por exemplo, a cor 9, né? E eu também posso selecionar outros tipos de cores aqui em cima, né? Essas cores aqui são as principais que a gente utiliza. E o tipo de linha, eu posso selecionar um tipo de linha diferente, linha contínua, linha ponto traço, que é o dash dot, a hidden, que é somente traço. Eu posso carregar outro tipo de linha aqui que a gente tem pré-configurado e também a gente pode carregar através de um arquivo, né? Um tipo de linha através de um arquivo. E também a espessura dessa linha. A gente pode, por exemplo, colocar uma espessura bem grande, como por exemplo 0,35 milímetros, ou também pode deixar a espessura padrão, né? Aqui a gente pode criar layers e também modificar esses layers, né? Aqui nessa aba de camadas, os principais são isso. E nessa parte de propriedades, é justamente para que a gente possa alterar uma determinada propriedade de uma linha. Por exemplo, se a gente tem essa linha aqui que está no layer parede, a gente pode alterar ela para uma determinada cor. Por exemplo, se eu não quero utilizar a cor da camada, eu posso colocar uma outra cor ou selecionar uma cor, por exemplo, aqui, essa cor 237, alterar o tipo de linha, mesmo ela ficando, vocês veem que mesmo ficando no layer de parede, eu posso modificar ela por completo, colocar uma determinada transparência e assim por diante. Essa é a parte de propriedades. E aqui a gente tem a parte de bloco. Como eu já havia falado para vocês, eu até criei um bloco e fiz umas determinadas alterações, explodi o bloco, né, no início da aula. E é basicamente isso, os principais comandos do nosso AutoCAD. No decorrer do nosso curso, eu vou mostrar outros comandos que a gente vai utilizando, né, no decorrer do curso. A gente tem também o comando aqui a gente tem o comando de medidas, né? Em que ele vai selecionar as medidas aqui do nosso projeto. Vocês veem aqui que quando eu vou passando aqui, ele vai me dando as medidas. Vocês veem aqui que ele vai me dando diversas medidas, até de ângulos, ele vai me dando. Ou também a gente pode colocar o comando, simplesmente o comando de medidas, né? E também a gente tem o comando de calculadora. A gente tem também um comando de calculadora. A gente pode, por exemplo, 65 vezes 3, comando aqui de calculadora. Às vezes eu costumo utilizar esse comando. E nosso comando aqui de medir, ele acaba fazendo uma determinada medida e já coloca aqui o valor na nossa calculadora, né?
Vocês veem aqui que ele me deu também o grau e também ele pode medir aqui também o valor aqui que a gente tem, por exemplo, 21,87, né? E assim por diante, né? Então, a gente já vai começar na próxima aula falando sobre o projeto arquitetônico, quais são os tipos de projeto, como por exemplo, a gente pode adicionar no nosso projeto a planta baixa, planta de situação, planta de coberta, os detalhes arquitetônicos, como por exemplo, vistas, cortes e assim por diante. Eu vou mostrar na próxima aula um projeto na prática, já um projeto completo, para que vocês possam ter noção como é que funciona. Então, eu te conto na próxima aula e um grande abraço.